Bom dia, irmãos. Que bom estarmos reunidos mais uma manhã de domingo para a nossa doutrinária dominical. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham conseguido passar uma semana bem tranquila, com esperança, fé, para que possamos, logo em breve, nos reunirmos novamente. Vamos dar início à nossa atividade com um pequeno momento de meditação. Peço a todos que nesse momento possam sentar de maneira mais cômoda e se permitir a esse contato maior com o seu divino, com o sagrado. Que possamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, mas de maneira serena, entrando em harmonia com o alto. Respira um pouco, segura o ar e lentamente vai soltando, se harmonizando, se permitindo a esse momento de contato com o sagrado. Que possa apreciar um pouco dessa melodia e ir relaxando. No momento que você estiver prestando atenção a essa melodia, vá respirando e percebendo como o seu corpo reage quando você se dedica ao exercício da respiração. Tente se desprender um pouco dos problemas que temos passado com esse distanciamento, e cada um com o seu processo individual. Se permita estar elevando o seu pensamento e a sua sintonia para estar com o divino. Respire profundamente, relaxe. Respire, relaxe e se entregue. Aproveite a esses momentos de relaxamento para conversar com seu anjo guardião, para orar junto com ele, para que o Pai de misericórdia possa te envolver em energia de amor, de paz, de serenidade. Que a luz do Cristo possa estar te envolvendo, te protegendo, te amparando. Envolva os seus familiares nessa energia de amor e paz. Envolva os seus amigos nessa energia de amor e paz. Envolva a sua comunidade, onde você mora, nessa energia de amor e paz. Expanda um pouquinho mais essa energia para que a nossa cidade possa estar envolvida em energias positivas. Que possamos orar para todos os nossos irmãos que estão na frente nos trabalhos no combate à pandemia. Que possamos envolver toda nessa energia de saúde, de imunidade, solicitando sempre que a espiritualidade maior possa estar com cada um, dando paz, amor e concórdia. E assim, com esse sentimento e com o nosso pensamento mais elevado, nós pedimos permissão à espiritualidade maior, aos espíritos mentores da casa, aos nossos guias e espíritos amigos, a permissão para abrir a nossa doutrinária nessa manhã com nosso irmão Leonardo. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja.
Senta logo. Senta logo. Ai, que ótimo, chegamos cedo. Vamos pegar aqui esse lugar super privilegiado. Top, como a gente, né? Ai, que maravilha. Não, essas placas aqui são pro forma. Porque no final das contas, assim, a gente é top. Eu sou praticamente da família, assim, amicíssimo. Eles me adoram. O Jorginho é praticamente meu irmão. De certa forma, fui eu que apresentei ele a Mia. Mas tudo bem. Quem apresentou ele a Mia foi a Roberta. Mas quem apresentou a Roberta a ele fui eu. É quase a mesma coisa. E aqui é ótimo porque a gente tem assim, uma visão panorâmica. Rapidamente a gente vai pra fila para poder cumprimentar os noivos. Rapidamente estaremos garantindo o nosso lugar no álbum e com a hashtag Partiu Festa. Bom dia, senhora, senhor, tudo bem? Pois não. Infelizmente, os senhores não poderão ficar sentados nessas cadeiras porque essas fileiras iniciais já estão reservadas. Olha, meu querido, com certeza está tendo algum equívoco porque com certeza você não sabe com quem você está falando. Eu sou amigo muito próximo da família. Eu sou praticamente um irmão de Jorginho. Assim, nada mais coerente eu estar sentado nas primeiras filas. Compreendo, senhor, mas esses lugares já foram reservados para os pais, padrinhos e para os irmãos dos noivos. Mas, moço, entenda, eu cheguei cedo, não é justo. Olha para isso, a nave já está completamente tomada, a igreja está cheia. Se a gente levanta daqui, a gente vai parar na última fila, certamente. Mas foi o próprio noivo quem pediu para eu vir falar com o senhor. Foi Jorginho que pediu. Inclusive, ele me disse que não haveria muito problema, porque os senhores são amigos muito próximos, são muito generosos e compreenderiam perfeitamente a delicadeza da situação. Compreendo perfeitamente. Eu realmente sou muito generoso. Vou fazer questão, né? De fila, de cadeira, enfim, ficou deselegante, mas eu compreendo. Vamos, Maria, vamos sair. Só para os VIPs aqui na frente. Então, meninas e meninos, me digam, os últimos serão os primeiros ou os últimos serão os últimos mesmo? O que vocês acham? Essa discussão, essa reflexão, esse bate-papo que a gente vai fazer hoje tem tudo a ver com as seguintes máximas ditas pelo nosso queridíssimo mestre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Os últimos serão os primeiros. Todas essas máximas, elas estão associadas ao princípio de humildade que o mestre estabelece como uma das regras fundamentais, basilares, necessárias para que se entre no reino dos céus. O que nós podemos, dentro da perspectiva de esclarecimento espírita, traduzir num reino de regeneração. Mas por que os últimos serão os primeiros? O que será que o mestre quis acender em nossa mente, ampliar nossa perspectiva com essa máxima? Se na nossa vivência a gente tem quase sempre a impressão de que os últimos de fato são os últimos, os primeiros são os primeiros, porque os que estão nos primeiros lugares da cadeia social quase sempre são os que mais têm recursos, benefícios, são os que mais se dão bem, e os que estão nos últimos lugares são sempre os que tomam lambada. A humildade, ela é uma pedra fundamental para estabelecer uma nova ordem de relação entre os seres humanos. Quando Cristo aconselha os seus discípulos a, quando chegarem numa boda, não ficarem brigando pelos lugares mais privilegiados, mas ao contrário, se colocarem nas últimas fileiras, porque caso
eles não sejam tão considerados quanto eles imaginam, eles passarão pelo constrangimento de serem retirados das primeiras fileiras. E, por outro lado, caso eles sejam e estejam nas últimas fileiras, eles serão convidados a ir para frente, estabelecendo uma relação de glória, né? de evidência, ao contrário da primeira, que seria de vergonha. O que tem, digamos assim, no núcleo central dessa parábola é justamente a ideia da pré-potência humana, mas não no sentido necessariamente pejorativo, mas analisando a estrutura da palavra, né? Uma prepotência, que a gente fala assim com muito desdém, fulano é prepotente, porque fulano se acha. Pois bem, mas se a gente for analisar a palavra, o que é a prepotência? É claro que ela produz essa repugnância para quem, sobretudo, é alvo dessa prepotência. Mas é uma potência antecipada. Então, eu acho que sou uma pessoa de extrema importância para o outro e me coloco num lugar de destaque, de posição e de privilégio. Só que, como se diz no popular, cabeça de gente é terra que não se conhece, portanto, eu posso estar preconcebendo, né, criando um preconceito, um conceito anterior aos fatos, né, reais, um conceito idealizado de que eu tenho muito valor, e quando aquela experiência se atualiza através das relações, eu posso perceber que eu não tenho exatamente o valor que eu imaginei que teria. Isso pode vir a trazer muitos constrangimentos. Então, quando Cristo orienta um comportamento, uma etiqueta social, em que você não se coloque em evidência, de alguma forma, ele está dizendo para a gente que é necessário ter muito cuidado com as preconcepções, com os preconceitos e com a prepotência. Ou seja, eu acho que eu sou muito potente dentro de determinado contexto, me evidencio, e quando esse contexto se realiza a partir, né, da perspectiva de outras pessoas que muitas vezes estão liderando, né, essa experiência humana, esse espaço comum, onde eu me coloco num lugar muito alto, e essas pessoas não me enxergam dessa forma. E aí eu tenho que lidar publicamente com o constrangimento de ser removido do altar onde eu me coloquei, sem saber se as pessoas me enxergavam naquele lugar, né? Me legitimavam naquele lugar. E isso serve como uma inspiração e como um princípio para nos orientar em relação a vários aspectos da nossa vida. Eu entendo que o princípio de humildade, ele é esse tempero que faz com que o sal da vida, que Carla trouxe na última palestra, ele entre num ponto de equilíbrio, porque ele de fato dê sabor às relações. Não basta só que ele preserve o alimento da corrupção, é necessário que ele também traga saúde e paladar. Então, como encontrar esse ponto de equilíbrio? Não se colocar acima do outro, não se preconceber em privilégios, é uma forma de se precaver das decepções, de olhar no olhar do outro e perceber que a gente não está no topo da lista. E não necessariamente a humildade significa uma anulação exacerbada da autoestima. Ó, tá vendo o barulhinho? Daqui a pouco ele vai fazer todo sentido na nossa conversa. Ele vai ilustrar bem. Porque, de alguma sorte, a gente orbita meio que entre extremos, né? Então, a cultura religiosa desenvolvida na medievalidade,
Aqui, ó. Calma para o êxito. Mantenha a calma. Seja humilde. Que a vontade que dá de volta. Descer. Pare de fazer barulho. Mas não pode. Não pode. Então a gente tem que, ó. Vai passar. Este barulho vai passar. Eu vou conseguir falar. As pessoas vão me ouvir. Sem ruído. Toda a tradição filosófica desenvolvida, né, de pensamento mesmo, que organizou o pensamento religioso, mas sobretudo comportamental do ser humano na Idade Média, bebeu muito da estrutura ascética, né, que eu já tinha comentado em outra palestra nossa, em outro bate-papo, que é justamente a perspectiva de que para que a alma ascenda às alturas espirituais, o corpo precisa ser mortificado, o sofrimento como um meio de condução para essa elevação ocorrer. A perspectiva de que o corpo deveria ser realmente mortificado, né? Está vivendo em condições de penúria. E isso meio que se espraiou por uma série, né, de experiências humanas como um princípio, como uma lei geral, produzindo a ideia de que qualquer tipo de autoestima ela precisava ser combatida, né, para que a humildade divina ela prevalecesse e que o homem pudesse se espiritualizar. Quando a gente entra, né, num período moderno, sobretudo nas fases, né, da alta modernidade, e a gente entra numa perspectiva hedonista de existência. Então, onde o prazer deixa de ser o meio que conduz à destruição espiritual do homem e passa a ser o grande objetivo da vida. Então, a gente sai de uma polaridade e vai para outra, onde tudo se justifica a partir do prazer. E aí você tem duas expressões, né, mal estruturadas do ego humano. Uma, onde é negado qualquer tipo de valor e de satisfação, né, da centelha divina, né, singular. Por outro lado, essa super exacerbação do eu produz um autocentramento tão radical que eu não consigo enxergar o outro, né? Eu objetifico o outro é apenas um objeto para mim, no sentido literal do termo, que serve para satisfazer os meus caprichos, os meus desejos. E aí você estabelece duas polaridades, uma onde há muita repressão do eu, e um outro cenário onde há uma supervalorização do eu também. A gente, ao longo desses séculos de civilização, dentro de uma perspectiva de prova e expiação, nós, enquanto espíritos dessa faixa, nós estamos nos debatendo, procurando encontrar essa síntese de felicidade que leva em consideração aquilo que é do outro, mas também que leva em consideração aquilo que é meu, né? Como disse lindamente a música que Carlos utilizou na sua última palestra para poder finalizar, né? Eu quero não ferir o meu semelhante, mas nem por isso eu quero me ferir. Então, como é que a gente faz, senhoras e senhores, para não ferir o outro e ao mesmo tempo não nos ferir? Esse é o grande desafio. E a humildade, ela é o tempero para equacionar isso. Mas a gente precisa entender que tipo de humildade é essa, né? A palavra ego, ela vem do latim e ela significa eu. Até aí, nada de muito novo. De modo geral, dentro de uma concepção comum, a gente entende o ego como uma extrema admiração por si mesmo. E a psicanálise, ela traz um entendimento
do ego, curioso, interessante, que a gente pode tentar desenvolver aí uma relação entre a perspectiva da psicanálise, que é muito específica, e, por exemplo, a perspectiva do espiritismo. O ego, para a psicanálise, ele é uma das 3 estruturas que compõem a psique humana. A primeira, né, e a mais basilar, é o id, que é como se fosse a fonte primordial da energia psíquica, que tem o nome de libido, que não é apenas, tem a ver apenas com a energia sexual, tem também a ver com a energia sexual, mas não tem apenas a ver, não é reduzida à questão da sexualidade apenas, e que traz em si as pulsões, os instintos, os impulsos orgânicos e os desejos inconscientes. É uma estrutura que é guiada pelo princípio de prazer. Aí, por exemplo, retornando ao barulhinho que eu falei antes, você ouve aqui o barulhinho, você quer fazer uma palestra, vídeo gravada, e de repente o barulho traz um ruído desconfortável, e aí qual é a primeira emoção que você sente? Ah, que vontade de fazer esse ruído, parar, vontade de subir, bater na porta do vizinho e dizer: meu irmão, por favor, pare de fazer esse ruído, senão eu vou pegar você e encher você de porrada. Vem essa coisa, né? Esse desejo de que a realidade seja como eu quero. Pois bem, isso numa ponta. Na outra ponta, o superego é a parte moral. Ó, vontade de... Mas não posso. O superego diz: não pode. Parte moral formada pelos códigos e valores da sociedade que a gente vive. Diz: não, ó, isso não é legal. Se você descer, bater no vizinho... Primeiro, ele pode ser mais forte e bater em você, e aí danou-se tudo. Segundo, que mesmo que você bata, não é legal, você pode ir pra cadeia, ele vai ficar com raiva de você, ele vai virar um obsessor. Então, assim, são todos os códigos de conduta comum agindo, né, e que formam a nossa mente também, porque nós somos inseridos quando nascemos numa determinada cultura. E essa cultura tem princípios, que são leis, né, que regem as condutas idealizadas dessa cultura, e elas têm força sobre o nosso comportamento. Então, essas leis, elas vão te tensionando para produzir, né, um comportamento mais fiel possível a essas idealizações sociais. E aí, no outro lado, você tem o seu desejo, o seu instinto, sabe? O id é a parte bem instintiva, né? Bem, salve-se quem puder, eu quero satisfazer minha necessidade. E no meio de campo, olha que curioso, está o eu, está o ego da psicanálise. No meio de campo está ele tentando equacionar esses desejos que muitas vezes são divergentes, conflitantes, e ele funciona meio que como um agente, né, de adequação, porque o objetivo dessa estrutura é produzir uma experiência do eu a partir de um princípio de realidade que não desorganize esse eu. Então, é necessário dar vazão a alguns impulsos para que esse micro-universo ele seja minimamente saciado, mas ele precisa de uma certa lei, de um certo burilamento, porque senão ele produz uma pulsão de morte, inclusive para si próprio. E aí é o ego que faz esse meio de campo dentro da perspectiva psicanalítica. Mas na frente, eu estudando, né, a etnologia, né, da palavra egoísmo, e aí analisando o sufixo ismo, eu descobri que esse sufixo ele está correlacionado a vários tipos de fenômenos, a sistemas políticos, como comunismo e capitalismo, a religião, como budismo, espiritismo, a doenças, como bruxismo e vaginismo, a esporte, né, atletismo, a ideologias. Enfim, de modo geral,
Tá vendo? Deu barulhinho. Mas aí o id diz, vai lá e manda todo mundo calar a boca. O superego diz, não. Busque recursos, porque você vai brigar com os vizinhos, não tem necessidade. Aí o eu vai ter que dar conta disso. O que é que eu faço? Vou dar um pause. Vou parar, respirar, tomar uma água, e aí eu volto. Cachorro latindo, gente. Já ego. Não posso, de jeito nenhum. Enfim, aí, tá vendo? Valeu a pena esperar, senhores. Eu cheguei a suar frio, mas valeu a pena esperar. Mantive a paz universal. E existe uma das categorias que eu acho que ajuda muito a gente a entender o que é o egoísmo. Bebendo da fonte do espiritismo e um pouco dessa fonte da psicanálise, que é o ego, o eu, o ismo, tem a ver com doença também. Então, o ego doente, o ego desorganizado, o ego adoecido. Então, a pessoa que não é humilde é uma pessoa que tem o ego adoecido. Por quê? Porque ela não sabe a justeza do lugar que ela ocupa em sua escala espiritual, de existência espiritual. Às vezes, a gente se acha muito acima do que de fato a gente tem, né, em termos de recursos psíquicos, e às vezes a gente se acha muito abaixo. As duas possibilidades, elas são desorganizadoras do eu, porque o prepotente, ele acredita ter recursos psíquicos que ele não tem. E se ele não tem consciência de que ele não tem, ele não vai se lançar em busca da aquisição desses valores, porque ele pressupõe ter. Então há uma paralisia pelo excesso. Depressivo é aquele espírito cujo ego também está adoecido, cujo eu está adoecido, porque ele não consegue perceber as suas potências. Ele se desvaloriza, ele se deslegitima e também produz, de certa forma, um tipo de paralisia. Não, ele não vai mais me incomodar porque eu já estou equilibrado. Não consegue se deixar mover pelas suas potências. Então são dois extremos que de fato nos atrapalham. E quando Humberto Holden traz, né, a categorização do eu, do ego divino, do eu divino e do eu humano, né, associando o eu humano ao eu que ainda está nas faixas de prova e expiação, ao eu que ainda está, que ele chama de impuro, que a gente pode traduzir como desorganizado, desestruturado, ou superexcitado, se supervalorizando ou se subvalorizando. Então, o eu divino, né, é o ego estruturado, é o ego que vai buscar essa conexão com a divindade para suprir suas deficiências, né, e para construir suas potencialidades, aumentar ou adquirir novas potencialidades psíquicas para aprender a equacionar a questão entre o eu e o outro. Há um trecho muito revelador, né, desse capítulo que a gente está analisando, quando os guias dizem: os homens de saber e de espírito, ou seja, os homens considerados de alto valor em nossos contextos sociais, ou seja, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade, consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, tomando a inteligência que possui para a medida
de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. De alguma sorte, ele não está dizendo que a gente não deva reconhecer os nossos atributos, as nossas qualidades e as nossas potências. Mas o que ele está, de certa forma, nos sinalizando é que nós precisamos ter cuidado com as nossas pré-potências. Né? Porque nem tudo eu consigo compreender, nem tudo eu consigo abarcar, nem tudo eu consigo dar conta para eu me colocar como um juiz absoluto do outro. Para eu poder dizer o que é a grande verdade para mim e para todos. É um princípio de humildade, é um princípio de reacomodação das potências humanas, não no lugar do desvalor, mas no lugar de uma justeza, de uma medida que possa produzir benefícios sem passar por cima do livre-arbítrio e do valor que o outro tem, apesar das suas sombras. Porque nós também temos as nossas. Né? E nós conseguimos enxergar o mundo a partir da nossa perspectiva singular de existência. E é isso que valida o fato de que ninguém é dono, dentro da condição humana, de uma verdade absoluta. Porque por mais inteligente, estruturada, organizada que essa inteligência seja, ela não dá conta da realidade de uma forma plena e absoluta. É por isso que existe a diversidade. É por isso que existem vários caminhos. É por isso que existem várias e sucessivas encarnações. Para que a gente consiga buscar a verdade necessária para que possamos viver bem e para que possamos construir um todo coletivo que saiba viver bem, apesar de todas as divergências e diferenças. Porque, de fato, a gente vai ter um eu organizado, estruturado, à medida em que a humanidade entende de forma mais judiciosa aquilo que diz respeito a nós e aquilo que diz respeito ao outro. Então, essa postura de evitar a prepotência é uma postura de sabedoria, porque o rapaz está aqui batendo, isso está me incomodando, mas eu não sei qual é a realidade dele. Né? Pode ser que a casa dele esteja num vazamento e que se ele não bater agora, esse vazamento vai se espalhar e vai contaminar os outros apartamentos. Então existem condições específicas, né, que podem ser levadas em conta para que a gente entenda que o mundo ele precisa me caber, mas caber os outros também. Porque no final das contas, o que de fato faz dentro da perspectiva espiritual trazida pelo Espiritismo, um ser melhor do que o outro, é a maior capacidade de amar. Quanto maior sua capacidade de amar e de lidar com as diferenças, agir com justeza, saber a hora de intervir, saber a hora de calar, saber a hora de se expressar e saber a hora de deixar o outro se expressar, é isso que traz a potência e a sabedoria de um espírito que é muito grande porque ama muito. E que é uma coisa que eu não estou dizendo que eu tenho. Né? Eu acho que na Terra nós não sabemos bem ainda o que é esse amor organizado, estruturado. Mas eu acho que a gente já consegue exercitar, né? Produzir um exercício de amor mais qualificado. E um fato que nos mostra que ninguém é melhor que ninguém é justamente a pluralidade das condições da existência. Então, hoje eu posso encarnar dentro de um código que socialmente seja muito valorizado e amanhã eu posso reencarnar dentro de um código socialmente desvalorizado. O que faz toda a diferença, toda a minoria e todo grupo que não é considerado
o grupo de maior valor dentro das nossas estruturas sociais, o que faz o sofrimento deles, o sofrimento de uma pessoa que tem limitações biológicas, né? Uma pessoa que tem limitações psicológicas, ou uma pessoa que tem uma postura diferente da idealizada, ou que tem um desejo diferente do idealizado, ou que tem um comportamento pessoal muito diferente do que foi convencionalmente idealizado, o que faz essas pessoas sofrerem e terem uma vida mais difícil é a forma como as pessoas que estão na parte mais privilegiada da sociedade lidam com essas diferenças. No dia em que a gente, de fato, respeitar a humanidade do outro, essas hierarquias acabam, elas vão por terra. Não existirá mais condição de prova e expiação, porque nós respeitaremos todos, nós acolheremos todos, e aqueles que não estiverem dentro dos registros de um mundo de regeneração, né, eles terão as contenções necessárias, não para serem destruídos, mas para serem reelaborados, para se permitirem reelaborar para uma nova condição de relação, que não é mais pautada no domínio, mas a gente também precisa vivenciar isso internamente e nas nossas relações próximas. Né? Não é a diferença do outro que coloca ele numa condição inferior, mas são as nossas prepotências que instauram realidades que promovem a dor para o outro. Então a gente precisa desenvolver esta humildade de ser aquele que não se coloca acima do outro. Eu também não preciso me colocar abaixo, mas nos coloquemos ao lado nessa marcha que é uma marcha humana, que é uma marcha para se alcançar uma condição de existência melhor. Que assim seja, que o nosso amado Mestre nos auxilie nesse processo, nos ampare, nos ilumine, nos guie, nos fortaleça e nos ajude a iluminar as sombras que ainda nos dificultam o acesso a essa nova condição. Que assim seja. Olha, eu vou te falar, acho isso uma deselegância, né? Coisa mesquinha, assim, você fazer questão de lugar, realmente. Deselegante, eu fiquei decepcionado com o Jorginho. Eu vi um amigo de família, frequento a casa dele há anos, assim, toda festa minha eu convido ele, enfim. Eu trouxe um binóculo, porque daqui só enxergando com binóculo. Mas tudo bem, eu sou espiritualizado, eu sou um cara espiritualizado, eu vou perdoar. Sem problema. Até porque, né, o buffet parece que é muito bom. Depois de 4 prosecos, acho que a gente perdoa quase tudo na vida. Espero que tenham gostado da palestra. É interessante a maneira que nosso irmão Leonardo trouxe a mensagem desse domingo. Começou com a maneira lúdica, mas nos desperta para o entendimento dessa parábola do Cristo. Que possamos realmente refletir e colocar em prática todos os ensinamentos, entendendo o que nós precisamos fazer para compreender melhor a mensagem do Cristo. Vamos agora nos preparar para o atendimento espiritual e a nossa prece de encerramento. Já convidando os irmãos que se encontram em tratamento e os demais que possam colocar seu copo com água ou uma garrafa para que possa ser fluidificado. Aos irmãos que se encontram em tratamento, se sentirem a necessidade e desejarem, pode se deitar para receber o atendimento espiritual. E que possamos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos para o alto. Que possamos agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos reunidos em todas as doutrinárias, em todos os atendimentos espirituais que temos feito,
a cada oportunidade. A espiritualidade vem intuindo a todos que estão à frente desse trabalho e tem nos ajudado muito. Que possamos aproveitar cada momento, refletindo da necessidade que nós estamos tendo. E que possamos pensar já como é que nós iremos sair desse processo pandêmico. Quais serão as nossas atitudes? Quais serão as novas posturas que nós devemos ter? Que possamos agora pedir aos bons irmãos que possam vir em atendimento a cada um de nós, fazendo e trazendo o que for necessário para a nossa melhoria, para o nosso bem-estar. Muitas vezes, nas nossas orações, sempre falamos: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Que possamos colocar em prática esse ensinamento e realmente entender que a vontade do Pai tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Que possamos dar o que nós temos de melhor. Que possamos erguer a nossa mão aos irmãos que necessitam. Que possamos compreender a atitude, o pensamento de cada um dos irmãos que estão em nossa volta e aprender a respeitar. Que possamos trabalhar em nós mesmos a transformação que nós necessitamos para o outro e para o mundo. Que a cada dia, que a cada manhã, possamos agradecer a oportunidade nova que estamos tendo de fazer diferente, de fazer um presente diferente. Que possamos sempre ter na nossa mente o ensinamento de Santo Agostinho, ao nos deitarmos, que possamos, com o nosso travesseiro, fazer análise do nosso dia e ver se magoamos algum dos nossos irmãos. E no amanhecer, devemos nos corrigir. Reajustar é a palavra mais correta com os irmãos. Que possamos dar o nosso melhor. Que nesse momento do distanciamento, sabemos que muitos dos irmãos têm passado por perturbações, têm passado por desequilíbrio. Que possamos procurar dar nosso apoio, nossa ajuda. Quantos irmãos necessitam de um simples telefonema, de uma simples mensagem, dizendo que estamos aqui presentes. Qualquer necessidade, estamos prontos para ajudar. Quantos dos nossos vizinhos são pessoas que não estão podendo sair nem para uma simples compra no mercado próximo, porque estão no grupo de risco, e quem pode estar se movimentando, se perguntar se está fazendo o seu melhor para ajudar. Que com a mensagem dessa manhã possamos despertar um pouco mais. Estamos tendo vários momentos de reflexões e a oportunidade de olharmos para nós mesmos. Sabemos que ninguém estava pronto para um isolamento tão grande, tão extenso, mas precisamos lembrar verdadeiramente qual é a nossa parcela de culpa de ainda estarmos com esse distanciamento. Que possamos realmente refletir o que nós desejamos e o que nós queremos. Essa é a reflexão que nós trazemos para essa semana. E encerramos a nossa doutrinária dessa manhã com o nosso mantra muito poderoso. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós.
e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias de esperança, de paz e de harmonia. Um bom domingo a todos e uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Muita paz. Amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, há de os aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Thank you.